Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal, aqueles que estão aqui pela primeira vez. Agradecer também aos colegas de trabalho do CTPP, de diversos segmentos. Só para informar aqueles que não conhecem, o CTPP, que é a Câmara de Pesquisas e Proposições aqui da Câmara Municipal, foi idealizado para a gente pensar o fortalecimento de políticas públicas em algumas áreas mais específicas da cidade, do conhecimento, né? Então tem o CTPP Saúde, que é o qual a gente participa, tem o CTPP Esporte, Finanças, Educação, Serviços Públicos também. E o nosso papel, o papel desse meio ambiente, claro, aliás, um dos temas mais importantes, mais latentes na sociedade. E o nosso papel enquanto grupo de trabalho é auxiliar os vereadores, auxiliar a Câmara de Vereadores com pesquisas e proposições acerca de temas relacionados a cada um desses segmentos, né? No caso da saúde pública, o nosso principal objetivo é fortalecer as políticas públicas de saúde. Então, a cada mês, linkado com o Ministério da Saúde, nós tratamos de temas específicos. Então, já tivemos, por exemplo, um que é parecido, o Maio Amarelo, que foi o mês de prevenção de combates a acidentes de veículos no trânsito, né? E agora, no mês de setembro, são diversos temas que são afetos a esse mês, mas o principal da nossa avaliação enquanto grupo é o tema suicídio, prevenção ao suicídio. E nós decidimos, junto com o nosso grupo, explorar esse tema. Então, ao longo do mês foram feitas algumas ações, pesquisas, distribuímos os laços, né, que lembram essa campanha tão importante. E aí, não que está sendo concluído o mês, mas o grande ponto esse mês é essa palestra, que é a palestra de prevenção ao suicídio, que vai ser ministrada pela doutora Silvana Siqueira, ela que é psicóloga, professora universitária, que dá aula também na FIG, no ENIAC, doutoranda em Ciências da Religião pela PUC. Então, agradecer muito você, doutora, por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Já peço, por gentileza, que você venha aqui para a mesa, para fazer parte aqui da mesa e fazer a sua palestra. Uma salva de palmas para a doutora. Agradecer a presença dos estudantes, aí, alunos da área de psicologia, da FIG. São todos da FIG? Tem alguma outra universidade aí? É FIG? A galera da FIG Unimesp aí, chegando aqui em peso. Por favor, fique à vontade. Daí, na sequência, você decide se prefere fazer daqui ou fazer do púlpito, você que escolhe, tá bom? Quero registrar também a presença e agradecer o Amauri Ramos, ele que é coordenador geral do CTPP, os colegas de trabalho aí dos outros grupos de trabalho do CTPP, especialmente do nosso grupo, a Daniele, o Elton, a Sirlene, a Larissa, a Rani, a Cláudia e a Grazi. Agradecer os funcionários aqui da casa que estão fazendo isso acontecer também. É transmitido ao vivo, então agradecer também a audiência que está acompanhando pelos canais da TV Câmara no Facebook, no YouTube. E agradecer a TV Câmara, como eu já falei, e também o presidente da Câmara, o Tiziano Americano, que nos dá as condições para que a gente possa fazer o trabalho. Bom, o tema, doutora, já passando a palavra para a senhora, e aí você decide se é aqui ou se é lá que quer fazer a sua apresentação. O Setembro Amarelo é um tema que merece muita atenção da sociedade. Só para vocês saberem, ainda nesse final de semana, na madrugada de sábado para domingo, um senhor de 83 anos, ali na região do Bosque Maia, num condomínio, por volta de 3 horas da manhã, foi até a sacada e de lá jogou-se. Atirou-se no chão, infelizmente, obviamente perdeu a vida. Então, no Brasil, registram-se por ano cerca de 14 mil casos de suicídio. É muita coisa. Dá uma média de 38 casos por dia. Então, a nossa sociedade ela precisa se mobilizar em torno desse assunto, né? Às vezes as pessoas falam que é frescura e não é frescura. É um tema, quem vai falar com muito mais propriedade sobre isso é a doutora Silvana, que já vai assumir aqui a palavra, mas é importante que todos nós nos mobilizemos em torno desse assunto, dentro da nossa família, no nosso convívio social, para que a gente possa prestar atenção e, ao perceber algo que possa sinalizar uma atitude extrema como essa, a gente ter os mecanismos para acolher, ou então para passar para quem realmente sabe tratar do tema, que geralmente é um psicólogo, um psiquiatra, e são esses os caminhos. Então, mais uma vez, uma salva de palmas para a doutora Silvana Siqueira, psicóloga, professora universitária, doutoranda em Ciências da Religião pela PUC, professora da FIG e ENIAC. Obrigado pelo convite, a palavra é toda sua. Eu que agradeço. Agora você vai precisar ligar aqui esse microfone. Deixa eu ligar para você. Porque eu não posso pedir para a Diva vir até aqui fazer isso, que é a casa, né, Diva? Boa tarde a cada um que está aqui presente. Quero agradecer muito a presença aqui dos nossos alunos da FIG, alunos do ENIAC. Sejam muito bem-vindos.
Eu sempre digo que é muito importante para nós e para aqueles que nós trabalhamos no processo de formação deles, que participem de atividades dessa forma. E quem dera, né, a casa tivesse sempre um número maior de pessoas, de munícipes interessados nesse tipo de discussão, pessoas que viessem mais, que participassem mais, mas a gente sabe também que não é porque a pessoa não quer que ela não está aqui, né? A gente sabe que a vida de todo mundo é muito corrida, e eu tenho certeza que a casa tem uma estrutura incrível e tem conseguido levar aquilo que acontece aqui dentro, não só para quem está aqui, mas para quem está fora acompanhando aí pela TV Câmara. Então, muito obrigada a todos os alunos, agradeço aqui às instituições, a FIG Unimesp e a instituição ENIAC, por essa oportunidade de me permitir fazer parte, né, desse time que vem trabalhando aí em prol de formar bons profissionais que tenham realmente, que sejam humanizados. Eu acho que o que nós precisamos hoje, muito mais, né, do que pessoas com nota 10 no seu histórico, são pessoas que realmente saem da universidade sabendo o que tem que fazer lá fora e humanizados, né? Agradeço aqui a presença da doutora Ossana, coordenadora na FIG Unimesp do nosso curso de Direito, e os alunos que a acompanham. Muito obrigada, é uma honra. E se eu já estava um pouquinho nervosa, agora a doutora Ossana entrou, imaginem, né? Falar com essa mulher aqui. É referência para a gente, né? Em todas as áreas. Um exemplo. Quero agradecer também, claro, ao presidente da Câmara, Tiziano Americano, por essa oportunidade, por promover esse tipo de atividade aqui na nossa Câmara de Guarulhos. Quero agradecer ao Guto pelo convite, ao Elton pelo convite, pela oportunidade, pela confiança de entregar esse microfone para mim nessa tarde. A gente sabe que isso tudo é uma grande responsabilidade, né? E toda a equipe, a Daniele, a Flávia, a Sirlene, a Larissa, a Cláudia, Rani, Graciele, Jesus. Quero agradecer a todos por darem essa oportunidade, por permitirem que eu venha até aqui, e agradecer a cada um que eu não citei o nome, que está aqui. Um prazer em conhecê-los e poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre esse assunto tão importante, né? Vamos falar aqui, então, sobre suicídio. E eu quero começar dizendo o seguinte, que hoje muitos têm medo de falar sobre o assunto. Existe um grande tabu em torno dessa questão. Às vezes eu ouço até pessoas dizerem assim, mas se a gente falar muito, vai incentivar as pessoas. Vai fazer com que aqueles que não conhecem passem a conhecer e até queiram se suicidar. Mas eu quero começar quebrando isso. Isso não existe, né? Quando eu falo, eu dou a oportunidade ao outro de sentir que existe para ele um espaço de escuta. E quando nós discutimos o assunto, nós criamos estratégias para lidar, porque isso é um grande problema, né? Esse é um grande desafio da nossa sociedade. Vocês vão ver, eu vou apresentar alguns números, e eu acredito que todos aqui já conheçam algumas coisas, mas vão conhecer muito mais hoje. Então, vocês vão entender que não é uma questão de querer ou não falar, de ter vergonha ou não. É uma necessidade. Nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos falar, nós precisamos nos humanizar, porque nós temos hoje muita gente sofrendo, muita gente pensando em acabar com a sua vida. Muita gente precisando simplesmente que o outro que está do lado dela ou dele olhe e diga assim, você está bem? E, às vezes, a gente fica com medo de fazer essa pergunta. Olhar para o lado e perguntar, você está bem? Né? Então, a gente precisa quebrar isso. E eu espero trazer essa contribuição para a nossa sociedade guarulhense nessa tarde. Eu gostaria que colocassem a apresentação. Ok, estão terminando de montar ali. Eu vou trazer alguns dados, mas, então, enquanto a gente não tem a apresentação, para depois eu não ser repetitiva, eu gostaria de conhecer, então, um pouquinho de vocês. Conheço já os alunos que estão aqui, conheço os que compõem a casa e gostaria de saber, entre vocês, alguém já viveu de perto o drama do suicídio?
Já ouviu falar? Tem um amigo, uma amiga, alguém da família, alguém que perdeu? Levanta a mão para eu conhecer você. Não é um assunto, né? O número de pessoas que nós temos aqui, quantos levantaram as mãos? Por favor, novamente, para eu contar. 3, 5, 6, 7. Nós temos aqui dentro 7 pessoas que conhecem de perto ou muito próximo esse drama. De vocês que levantaram a mão, vocês conhecem pessoas que realmente se suicidaram? Conhecem pessoas que conhecem alguém, que perderam alguém por suicídio, que concretizaram o ato? Sim? Levantem a mão quantos? Vocês sabiam que a cada uma tentativa que é finalizada, que chega à sua conclusão, existem 20 tentativas que não deram certo, aproximadamente. Então, pensem que se nós, 7, 8, 9 pessoas aqui dentro, nesse grupo, conhecem alguém que conhece alguém que realmente se suicidou, quantas pessoas vocês conhecem que tentaram se suicidar? Ou que tentaram e ninguém nem ficou sabendo? Reflitam sobre isso. Existe um outro número também que é muito alarmante, né? A cada 40 minutos, uma pessoa morre por suicídio. Isso significa que enquanto nós estivermos aqui, falando sobre esse assunto, alguém em algum lugar do nosso país perderá a vida. Irá tirar a sua própria vida. Então, eu entendo e espero que vocês também tenham essa consciência. É um assunto de extrema relevância. É um assunto que interessa para mim e para você. É um assunto muito importante. Setembro Amarelo, toda vida importa, certo? Vocês concordam? Toda vida importa? Então, não importa se a pessoa que tirou a vida dela, ela era, por exemplo, um usuário de drogas e dava trabalho para a família. Não importa os erros que ela tenha cometido, não importa nada. A vida dela importa, e muito. Pode passar aqui para o próximo? Eu quero começar dizendo que conhecer é cuidar, e é a melhor forma de prevenir. É nós discutirmos sobre isso, falarmos sobre isso. E eu gostaria de saber se alguém sabe por que Setembro Amarelo. Por que amarelo? Sim? Alguém sabe por que amarelo? Os meus alunos não vale, porque eu já contei. Não vale. Aluno não vale. Alguém sabe por que amarelo? Então, vamos lá. Vamos dizer por que amarelo. Olha só, pode passar aqui para o próximo. Este rapaz, Mike, ele nasceu em 1977 e morreu em 1994. Ele tinha um Mustang amarelo. A família tinha um Mustang amarelo e ele amava esse Mustang. Esse Mustang era a paixão dele. E certo dia, sem que os pais percebessem nada, não tinha nada acontecendo com ele. A mãe relata apenas um rompimento de um namoro. Ele havia rompido um namoro, mas não existia nenhum indício, nada de que ele estivesse com nenhum tipo de problema a mais. E, num certo dia, os pais chegam e encontram Mike morto dentro do Mustang amarelo. E ele deixou junto esse bilhete, que diz assim: não se culpem, mamãe e papai, eu amo vocês. Com amor, Mike. 11h45 da noite. Ele deixa esse bilhete. E, a partir de então, nasce essa relação entre o amarelo e o suicídio. Próximo slide. Pois não? Som. Aí, agora ligou. Só pedir uma parte e pedir uma gentileza da doutora Ossana adentrar aqui o plenário. Por favor, doutora. A senhora representando a FIG Unimesp, quer compor aqui a mesa? Tá bom aí? Fique à vontade se quiser entrar. Muito bem-vinda aqui à casa, viu? Isso. Dai honra a quem tem honra. É isso que a palavra diz? Isso mesmo.
A doutora tem ela traz muitas palavras assim para a gente. Ela nos ensina muito dessa forma. E naquele momento que a mãe e o pai do Mike vivenciam essa dor tão grande, que é a dor de perder um filho, né? Perder uma pessoa que você ama, eles começam a reagir de uma forma um pouco diferente. Não ao invés, né? Mas não existe apenas lágrimas nessa família. Existe um movimento para fazer algo que possa, de alguma forma, impedir que isso acontecesse com outra família. Eles começam a pensar que não foi possível evitar a dor na vida deles, mas talvez eles pudessem evitar na vida de outros. E eles começam, então, em todo o cerimonial que envolve o processo ali de velório, enterro, tudo que envolve a morte do filho, eles começam, então, a usar peças amarelas. Uma roupa amarela, um lenço amarelo, uma fita amarela. E o amarelo, que ali naquele momento para eles era a grande paixão do filho, o Mustang, começa a ter um significado maior para as pessoas. E ali, então, a mãe, né, a mãe e o pai dele, decidem, no dia do sepultamento, escrever um bilhete. E o bilhete deles dizia assim: se você está pensando em suicídio, entregue esse cartão a alguém e peça ajuda. Eles escrevem 500 cartões com essa frase. Eles colocam o cartãozinho com uma fita, que cor? Amarela. E eles começam, então, a distribuir para as pessoas. Sem perguntar, sem dizer, você precisa disso? E eles orientam que, se a pessoa não precisar, ela entregue para outra. E começa, então, todo esse movimento. Os pais de Mike começam a receber um retorno depois. Qual era o retorno que eles começaram a ter? Eles começaram a receber pessoas dizendo assim: olha, eu ia me suicidar e eu recebi esse bilhete e por isso não o fiz. Olha que maravilha, né? Então, assim, é óbvio que não ter vivido essa experiência teria sido a melhor coisa. É óbvio que Mike não ter morrido seria a melhor coisa. Mas aconteceu. E eles, diante do fato, diante da dor, eles criaram um movimento que vem até hoje e que é o motivo de nós estarmos aqui, né? É por isso que nós estamos aqui. Porque essas pessoas envolvidas na sua dor ainda conseguiram olhar para o lado e pensar em ajudar o outro. Próximo slide. No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio. Gente, não é 40 minutos. No mundo, a cada 40 segundos. Isso significa que, no tempo que estamos aqui, quantas e quantas e quantas pessoas no mundo não estão tirando a sua vida nesse momento. Isso significa uma média de 720 mil pessoas por ano que morrem, que tiram a sua vida. E vamos entender um pouquinho por que isso acontece, né? O que motiva isso? É óbvio que nós não vamos conseguir falar tudo, porque é um assunto muito amplo, muito importante. Mas eu quero pincelar algumas coisas com vocês que eu espero que faça com que cada um saia daqui com uma outra visão sobre o tema. O próximo. No Brasil, a cada 40 minutos, uma pessoa morre por suicídio. Isso significa uma média de 36 pessoas por dia. Né? O Guto já falou esse número aqui no início. Então, mais ou menos 37, 35, 38, 40, a gente tem uma média. Morre a cada dia. Durante a pandemia, eu acredito que vocês também tenham a consciência de que esse número aumentou, porque as pessoas estavam num sofrimento muito profundo. Pessoas que perderam a situação financeira estável que tinham, perderam entes queridos, adoeceram. Isso gera muita angústia também. Então, nós temos um número muito significativo aqui no Brasil. E a gente precisa se mexer rápido, fazer alguma coisa rápido, olhar para o lado e tentar, de alguma forma, diminuir esse número. O próximo. A cada uma morte, existe uma estimativa de 20 tentativas. Então, 20 pessoas tentam. E dessas 20, uma acaba perdendo a vida.
Mas existem 19 que não perderam a vida. Olha como é importante nós falarmos sobre isso. Se existe 19 que não perdeu a vida, existem 19 pessoas em volta de uma que podem ser ainda ajudadas por mim e por você. De cada 17 pessoas que pensam em suicídio, apenas uma procura ajuda médica. Ajuda médica, ajuda profissional. Procura o psicólogo, procura o psiquiatra. Uma pessoa a cada 17. Então, de 17 pessoas que pensam em tirar a sua vida, uma vai atrás de alguém que possa ajudá-la a entender por que ela está pensando isso. No Brasil, o suicídio é hoje a 4ª maior causa de morte entre pessoas de 15 a 19 anos. Nós estamos falando das nossas crianças. Né? Um adolescente com 15 anos é uma criança. E imagina o quanto não é importante nós falarmos sobre o assunto. Se nós, que somos formadores de opinião, que nós, que somos adultos, né, não nos dispusermos a discutir sobre isso, quem vai ensinar essa criança de 15 anos que existe uma outra solução? Que existe algum lugar onde ela pode buscar ajuda? Que ela pode tentar conversar com alguém? Quem vai ensinar para essa criança se nós, sociedade, adultos, não puxarmos essa responsabilidade para nós? Por isso que nós precisamos realmente ter esse envolvimento. Pode passar? Os dados apontam que a cada dia 38 pessoas morrem por sofrimento pelo suicídio, né? E cerca de 90% dessas mortes são causadas, olha pelo quê? Transtorno mental não diagnosticado. Não diagnosticado. E aí, esse segundo dado é muito difícil para nós que somos da área da saúde lidarmos com ele, porque também é causa transtornos tratados de forma errada ou antiética. Isso significa o quê? Eu sou um profissional da saúde da área da psicologia, que é a nossa área. O paciente chega até mim e eu percebo que esse paciente tem aquilo que nós chamamos de ideação suicida. Ou seja, existe um pensamento de tirar a sua vida. O que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar junto com um outro profissional que é muito importante, que é o psiquiatra. Porque existe ali, ou pode existir, um transtorno mental. E esse indivíduo precisa também ser tratado para que eu possa, como psicólogo, como psicóloga, intervir. Para que vocês entendam, porque eu acho que nós estamos falando para diferentes públicos, né? Aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos acompanhando de casa. Quando eu tenho um problema de saúde, eu vou até o médico, eu passo ali no clínico geral. E quando o clínico geral identifica que, olha, me parece que o problema pode ser no coração, ele segue me tratando sozinho? Ele me manda para quem? Ele me encaminha para onde? Ele me encaminha ali para um cardiologista. Então, nós precisamos ter, nós da área da saúde, nós profissionais de saúde, nós precisamos ter essa responsabilidade de compartilhar o tratamento, compartilhar o cuidado com outro colega, que é o psiquiatra. Então, nessa tarde, eu quero manifestar o meu respeito aos profissionais da área da psicologia e aos profissionais da área da psiquiatria que tratam e cuidam com tanto carinho, com tanto cuidado desses indivíduos que estão sofrendo essa dor. Porém, eu também quero deixar esse ponto para reflexão. Eu preciso estar humanizada e sensível à fala daquele indivíduo que está na minha frente. Então, vocês que são psicólogos, que estão aí se formando, os nossos alunos, todos que estão aqui e aqueles que nos acompanham. Não é frescura, não é para chamar a atenção. É para compartilhar uma dor que a pessoa está sentindo. E em nós, ele precisa encontrar acolhimento e não julgamento, ok? Então, a gente precisa tomar esses cuidados. Próximo. Precisamos dar fim a este tabu. Falar é a melhor solução. Falar sobre suicídio não é incentivo.
Falar dá oportunidade às pessoas que estão sofrendo de compartilhar a sua dor. Você já ouviu alguém dizer assim: ai, eu estava com tanta vergonha de falar o que estava acontecendo comigo, mas aí eu estava num lugar e alguém falou que passava algo parecido e aí eu consegui falar também. Já ouviu alguém falar isso? Por que essa lógica vale para tudo e não vale para a questão do suicídio? Vale sim. Né? Às vezes eu não falo, o outro não fala, porque ninguém fala. Então, se alguém começar a falar, o outro que está perto e precisa, pode sim se sentir motivado a falar sobre. Fatores de risco. Vamos pensar em alguns. Não consigo trazer todos para vocês. Existem vários fatores que podem levar a isso. E eu defendo a ideia de que não existe um motivo específico, uma justificativa, uma explicação. Eu acho que seria muito fácil se eu pudesse dizer assim: ai, aquela pessoa tirou a vida dela porque estava devendo muito. Quer dizer que dever muito faz com que alguém tire a sua vida? E as outras pessoas que devem muito e não tiraram a sua vida? Então, não adianta nós buscarmos explicações simples, porque o tema não é simples. É muito além, né? E aí, eu pensei em listar para vocês algumas coisas que, como psicóloga, eu considero extremamente importantes, que influenciam muito, né? A primeira coisa é quando o indivíduo sente uma dor física ou mental que é insuportável. É algo tão forte que ele pensa: será que ainda existe esperança? Será que dá para mudar? Será que pode ser diferente amanhã? E aí ele começa a sentir que não dá para mudar, que não tem amanhã, que essa dor vai ser para sempre, que isso nunca vai acabar. Esse é um primeiro sentimento muito difícil, né? Imaginem alguém que tem esse pensamento, que acorda, passa todo o dia, dorme e está sempre pensando que não tem jeito para aquela dor. A segunda causa que eu acho muito importante falarmos é a falta de conexão. Um sentimento de que eu estou sozinho nesse mundo, de que eu não pertenço a nada, nem a ninguém. Ou seja, eu não vou fazer falta para ninguém. Eu não pertenço a nada, eu não pertenço a ninguém. A pessoa se sente só, ela sente como se fosse apenas ela e mais ninguém. Se sou apenas eu e mais ninguém, se ninguém vai sentir minha falta, e se está doendo tanto que eu não suporto, que tipo de pensamento eu começo a desenvolver, né? O que começa a passar pela minha cabeça? Construam essa linha de raciocínio comigo. E o terceiro ponto que eu gostaria de falar com vocês, pensando em contribuir aí para que a partir de hoje vocês possam levar essa semente para algum lugar e para alguém, é ter acesso. Ter acesso a algo que possa favorecer o ato, a finalização, a conclusão daquilo que a pessoa começou a pensar que seria a solução para o problema dela. Isso eu trago por quê? Porque eu acho que nós precisamos ter essa sensibilidade. A pessoa está depressiva, a pessoa está num estado que ela já mostrou que ela não tem mais vontade de estar aqui, ela verbalizou, você está percebendo. A gente sempre indica, vamos tirar o acesso, vamos dificultar. Sabe por quê? Porque quando a gente dificulta, e eu sempre digo que a ideação suicida, o pensar em tirar a sua vida, tem sempre um tom de dúvida. Isso nós temos como dados que vêm daqueles que tentam e não concretizam. E essas pessoas sempre relatam, as pesquisas mostram, os estudos mostram, muitas delas dizendo exatamente isso. Eu fiquei na dúvida, mas às vezes é um ato que a pessoa tem naquele momento que não era para chegar naquilo, era para tirar a dor. Mas ela consegue concretizar, ela vem a óbito. Por quê? Porque ela tinha tudo muito fácil, o acesso. E aí ela não teve o quê? Tempo para pensar,
tempo para mudar de ideia, tempo para alguém socorrer, tempo para alguém perceber o que estava acontecendo. Então, eu defendo que a gente tem que diminuir, dificultar o acesso. Tem que ser um pouquinho mais difícil. Mas é claro que nem sempre isso é possível, porque às vezes a gente nem percebe o que está acontecendo com a pessoa que está do nosso lado. Mas se percebermos, lembremos disso. Vamos tentar dificultar as condições para que essa pessoa faça isso. Prevenção. E aí, eu construí alguns tópicos de prevenção pensando naquelas causas anteriores que eu mostrei para vocês. Tudo bem? Então, eu gostaria de deixar claro que essa minha fala, ela não é suficiente, ela não dá conta de dizer tudo que pode ser feito. É apenas uma contribuição, um pedaço. E eu tenho certeza que aqui, se nós abríssemos para conversar, muitas pessoas também acrescentariam muitas coisas muito importantes para o processo de prevenção. Mas eu coloco aqui, perguntar. Perguntar. Como assim perguntar? Perguntar. Notou alguma coisa estranha na pessoa? Percebeu que aquele seu amigo, aquela sua amiga, aquele seu aluno, aquele adolescente está diferente? Vamos perguntar. É claro que você não vai chegar na pessoa e falar, você está tentando se matar ou vai tentar se matar? Não é isso. Mas encontre formas, crie um vínculo, ache um jeito de entender e de falar para aquela pessoa. Como você está se sentindo? Está acontecendo alguma coisa com você? Pergunte. E se você é profissional da área da saúde, nós, psicólogos, indague o seu paciente. Seu paciente com depressão profunda, o seu paciente com muita ansiedade. Indague, pergunte. Você está passando por todo esse sofrimento e em algum momento você pensou que acabar com a sua vida resolveria o seu problema? E espere a resposta dele. Dentro de perguntar, eu coloco ouvir a resposta, porque nós vivemos num mundo imediatista, cheio de ansiedades, e às vezes nós perguntamos, mas não estamos dispostos a ouvir. Quando a pessoa começa a falar, a gente já, tá bom, entendi. Vamos para a próxima. Não julgar a pessoa. Não tentar solucionar a dor do outro a partir da sua realidade. Olha que interessante. Às vezes uma pessoa diz assim para você ou para mim, olha, eu não estou aguentando lidar com a separação, acabei de me separar do meu marido e para a separação, para a minha vida, eu acho que a única solução é morrer. E aí eu viro para a pessoa e falo assim, como assim? Eu me separei e estou aqui, estou bem. Dá para passar sim pelo processo de separação. Será que a dor do outro pode ser resolvida com a solução que serve para mim e para a sua vida? Não. Então, não adianta nós tentarmos colocar para o outro aquilo que pertence a nós. Isso é um erro, né? Não apresente as razões que te levariam a desistir. Entenda que a realidade dele é diferente da sua. Então, não, olha, desista, porque está cheio de gente que te ama. Desista dessa ideia, porque você vai conseguir pagar essas contas. Desista por isso, desista por aquilo. Essas são as coisas que te fariam desistir. Mas você não sabe o estado que ele está por dentro. Então, talvez seja mais angustiante para ele ouvir você dizer que é fácil resolver aquele problema do que vivenciar o problema, entendem? Às vezes, quando eu torno simples o sofrimento do outro, eu faço com que ele sofra ainda mais. Eu gero mais angústia nele, porque ele olha para mim e fala, nossa, é tão simples para você, e por que que eu não consigo? Mas se ele tiver num quadro profundo de depressão e não estiver medicado, ele não vai ter forças, ele não vai conseguir lidar com aquilo. Então, lembrem disso. O que serve para mim não serve para o outro. Ou melhor, nem sempre serve para o outro. Às vezes serve, mas na maioria das vezes não. E, por fim, não tente ajudar a pessoa sozinho. Busque apoio. Às vezes, a gente ouve alguém que traz um relato, é um amigo, é uma amiga, ou é um paciente,
E nós decidimos que aquela pessoa não precisa de uma ajuda profissional, que aquilo é frescura, que aquilo não vai acontecer de jeito nenhum, que aquele amiguinho na escola compartilhou comigo, mas ele não teria coragem de fazer, né? E aí eu não ajudo. Eu fico querendo eu ajudar. Então eu aconselho, eu falo, fulano não faz isso, não tira a sua vida. Só que só o meu apoio, às vezes, pode não ser suficiente. Porque dependendo do quadro que aquele indivíduo estiver, ele precisa de um apoio profissional. Então, não guardem para vocês. Ficou sabendo, percebeu, ouviu, compartilha com alguém que possa ajudar aquela pessoa. A segunda parte, afastar. Afastar coisas ou situações que possam ser usadas para que o plano da pessoa, né, se concretize. Então, se você percebe que é o ambiente que a pessoa está inserida, você é familiar, você percebe que existe alguma coisa diferente com aquela pessoa da tua família querida, às vezes é na escola, às vezes é no trabalho, vamos tentar fazer um movimento para tentar, de alguma forma, auxiliar aquela pessoa, para ela ficar mais distante daquilo que tem causado tanto sofrimento nela. Quando as condições são dificultadas, a pessoa ganha mais tempo. Tempo para quê? Tempo para pensar, para mudar de ideia, tempo para receber ajuda. Vamos dar tempo, porque às vezes o que a pessoa precisa é disso, tá bom? E o terceiro ponto, conectar. Conecte essa pessoa com um profissional da área de saúde. Se for possível, conecte com um profissional da área da saúde. Se for possível, conecte com uma rede de apoio. E aqui eu abro um parêntese para falar da minha área de especialização, né? Eu sou cientista pela PUC e eu estudo o fenômeno da religião. A religião como rede de apoio para as pessoas. E eu não estou falando da religião X nem da religião Y. Eu estou falando da crença que nós, seres humanos, temos de que pode existir algo mais, que pode existir uma força além, que pode existir um cuidado que vai além, talvez, do cuidado daquele pai ou daquela mãe que essa pessoa não tem. E aí eu abro um parênteses para dizer que existem muitas redes de apoio. Existem ONGs, existem religiões, existem grupos sociais, existem profissionais da área da saúde. Então, quando a gente fala em rede de apoio, a gente não fala só na família. E, às vezes, eu sinto que a família também, eu tenho certeza, a família também é vítima, né? Perder um filho, gente, o que é para uma mãe perder um filho? O que é para um irmão, o que é para um pai, o que é para alguém da família, para as pessoas que convivem. Mas a gente está falando de uma mãe, né? De um pai, de um vínculo tão forte. E esse filho, essa filha, tira a vida. E aí, a gente começa como sociedade, tá? Não estou falando nem de você nem de mim, eu estou falando da nossa sociedade. A gente começa a ficar procurando quem é o culpado. Será que o culpado é a família que não viu? Será que ninguém na casa percebeu? Como que ninguém viu que essa pessoa estava querendo tirar a vida? Como que a mãe não percebeu? Como que o pai não percebeu? Não existe sinal, muitas vezes. Às vezes existe, mas em muitos casos não existe. Então, não vamos buscar culpados. Vamos buscar como eu e você podemos contribuir para auxiliar todas as pessoas envolvidas nesse drama. Conecte essa pessoa. Conecte ela, diga para ela que existe um grupo de apoio, diga para ela que existe uma ONG, diga para ela que existe uma clínica de psicologia. Na FIG Unimesp nós temos uma clínica de psicologia com atendimento gratuito para a sociedade. No ENIAC nós temos uma clínica de psicologia com atendimento gratuito para a sociedade. Na UNG nós temos uma clínica de psicologia com atendimento gratuito para a sociedade. Diga para essas pessoas que existe um lugar sim onde ela pode buscar ajuda, onde ela pode levar o filho, onde ela pode levar o irmão, onde ela pode indicar para o amigo, para o coleguinha da escola. Conecte essa pessoa com alguém. Não dá para passar por isso sozinho. Essa pessoa precisa ser conectada. E aqui é um resumo do que eu acabei de dizer, que o processo de prevenção, né,
ele consiste, muitas vezes, em conseguir identificar, estar atento aos sinais, aquelas pessoas que nos rodeiam no dia a dia, e não nos preocupemos nós apenas com os nossos familiares. Vamos olhar para o lado. Às vezes é uma pessoa com quem você pega ônibus todo dia, e você percebeu que, de repente, essa pessoa mudou muito o comportamento dela. Então, não é só as pessoas que moram comigo ou que fazem parte da minha família. Avaliar, pensar na gravidade dessa situação, manejar, achar formas de lidar com aquilo para ajudar o indivíduo, encaminhar, conscientizar as pessoas de que existe, sim, uma possibilidade de um acompanhamento profissional, de alguém que pode ajudá-las. Casos de tentativa de suicídio com grande risco de uma nova tentativa. Aqui eu estou falando das pessoas que tentaram se suicidar, não aconteceu, e quando a gente pode pensar que existe uma chance de que ela tente novamente? Quando a pessoa continua com a ideação suicida, quando ela continua manifestando o desejo de não quero mais ficar aqui, não aguento mais, ela pode tentar novamente. O sexo masculino é a maior vítima de suicídio. E eu fico pensando, por que será, né? Não sabemos. Por que não sabemos? Porque depois que a pessoa foi, a gente não tem mais como perguntar. Então, nós precisamos criar esse movimento de tentar entender com essas pessoas que tentaram o que está acontecendo e identificar para que elas não tentem novamente. Porque eu não sei se vocês conhecem, mas eu conheço algumas pessoas que tentaram suicídio por diversas vezes. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Foram várias vezes. E, normalmente, elas estão perto da gente. Idade superior a 16 anos, a falta do suporte familiar, né? Aquelas pessoas que hoje não têm um lar, não têm uma família, não têm alguém que cuide delas. Humor deprimido, ansiedade extrema, uso, né? Álcool e drogas também são fatores de risco, agitação psicomotora, episódios de violência direcionada a outras pessoas e presença de sintomas psicóticos, alucinações e delírios. Então, a pessoa que tentou suicídio, não conseguiu e continua dentro desse perfil, ela ainda está no grupo de risco e precisa ser ainda mais cuidada. Precisamos dar ainda mais atenção para essas pessoas. Sinais de alerta, de comportamento, né? Algumas dicas. Quando a pessoa começa a se desfazer de objetos importantes, então você percebeu que é alguém que você conhece, tem coisas que são importantes para ela e ela começa a dar, inclusive até para você. Te procura e fala, olha, eu tenho isso aqui que eu guardo há muito tempo, gosto muito, mas eu queria te presentear, queria passar isso para você. Se aquela pessoa já está num estado depressivo, está passando por uma situação que você percebeu que alguma coisa está errada, comece a ficar mais atento. Fazer um testamento, despedir-se de parentes e amigos. Casos extremos, a pessoa muito irritada, se sente muito culpada, chora muito, né? Ela faz lá a carteirinha dela de doação de órgãos, do nada, nunca conversou sobre isso e de repente faz. Ela compra uma arma, ela começa a estocar comprimidos na casa dela, né? Faz um seguro de vida, coloca as coisas em ordem. Então, você tem uma pessoa que ela está depressiva, ela está passando por uma fase difícil e, de repente, ela começa a querer arrumar tudo na vida dela, deixar tudo organizado. Ela fala para os filhos, olha, os documentos tais estão em tais gavetas. A senha do banco é essa, isso é aquilo. São indícios, precisamos ficar atentos a isso. Ela já não está mais interessada na religião dela. Então, até então, ela tinha uma religião, ela falava algumas coisas, e aí ela muda o discurso dela. Então, agora, não sei se Deus realmente existe, não sei se Buda realmente foi tudo isso, seja lá qual for a crença dela. Então, também são coisas para nós nos preocuparmos. Fechar a conta corrente. Esses dados, eles vêm de pesquisas.
Essas informações vêm de estudos que são feitos com pessoas que tentaram suicídio. Então, são dados confiáveis, são informações que vocês podem considerar importantes. Mudanças de comportamento simples, né? Talvez muito simples, mas que, se alguém identifica, pode fazer a diferença. Fique atento. Queria dormir para sempre, queria fugir e desaparecer, não aguento mais essa vida. E às vezes a gente ouve as pessoas falando isso, né? Às vezes até a gente fala, eu não aguento mais essa vida. Quem já falou isso? Ah, não, peraí. Quem já falou, não aguento mais essa vida, estou de saco cheio de tudo e de todos? Não, eu tenho certeza que tem mais mão que está com vergonha de levantar. Levanta a mão. Quem já falou isso? Poxa vida, hein? Pensei que eu ia ficar sozinha aqui, ia passar vergonha agora. Ainda bem que vocês me ajudaram. Mas nós precisamos ser sensíveis. Perceber o tom da pessoa, olhar o todo, em que momento ela está passando na vida dela. Porque pode ser sério, viu? Não aguento mais tudo isso. E aí, qual seria a solução? Né? Não aguento mais essa vida, queria desaparecer. Não estou falando daquelas pessoas que falam assim, queria pegar o carro, pegar a estrada, sumir no mundo. Não, esse não. Essa é a parte boa, tá? Estou falando daquelas pessoas que realmente, elas não querem mais nada. E o suicídio, ele mata mais do que HIV e guerras junto. É muito impactante. Ele mata mais do que HIV, que nós não temos como evitar, né? A pessoa contraiu o vírus, está doente, e num determinado momento pode acontecer. E nós não temos o que fazer, nossa sociedade, a não ser conscientizar, né? Guerra. Nós também não podemos ir lá e cessar uma guerra quando ela está acontecendo. Agora, o suicídio nós podemos. Então, nós temos um problema, uma questão que causa mais mortes do que algo que nós não podemos evitar, e nós nos mobilizamos tão pouco para lidar com isso, né? Conversar sobre o tema não estimula. Conversar sobre o tema salva vidas. Antes de finalizar aqui, nós temos só mais dois slides que eu vou pedir para segurar um pouquinho. Antes de finalizar, eu quero propor algo para vocês nessa tarde. Eu me esforcei para resumir ao máximo, não queria ser cansativa, não queria ser repetitiva. Tenho certeza que todos vocês já conhecem algumas coisas sobre essa demanda, né, sobre a questão da prevenção ao suicídio. Quis apenas trazer alguns dados a mais, mas o que eu realmente quero, como uma boa psicóloga que sou, é humanizá-los, mexer com o coração de vocês, fazer com que as pessoas aqui saiam nessa tarde com um desejo diferente, uma vontade diferente, um olhar diferente para o outro. Porque na questão da prevenção ao suicídio, palestras motivacionais são boas, ótimo. Palestras informativas são boas, necessárias, mas nada melhor do que a prática. Nada melhor do que você olhar para alguém e abraçá-la. E quando você abraça alguém e se preocupa com alguém de forma sincera, pode ser que aquela pessoa nunca tenha passado na cabeça dela a ideia de tirar a vida dela. Mas se passou, naquele momento, ela vai sentir que, pelo menos para alguém, para você, ela é importante. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha esse ato, ok? Eu quero voltar lá naquele terceiro slide que tem o bilhete da mãe de Mike, por favor. Lá no comecinho. Esse quarto, eu acho, né? Isso. Eu vou pedir para alguns alunos que estão me acompanhando aqui que eles entreguem para vocês um papelzinho. Por favor, entreguem para todos que estão aqui um papelzinho, um cartãozinho amarelo, assim como a mãe do Mike fez. Eles vão entregar para vocês esse cartãozinho que também está com a fitinha amarela. A mesma fitinha, né? Que a gente entende que deu início a todo esse processo. Eu acho que a maioria deve ter uma caneta aí. Quem não tiver, nós temos algumas ali, alguns lápis ali. Então, se precisar e não tiver, algum aluno também fica com lápis na mão para entregar para quem não tiver a caneta. Porque eu vou pedir que vocês abram esse cartãozinho e que vocês escrevam neste cartão
a mesma frase que está escrita ali. Vamos lá, pegue o cartão, escreva: se você está pensando em suicídio, entregue este cartão a alguém e peça ajuda. Faça o seu cartãozinho. É um ato tão simples, mas eu espero que depois alguém diga assim: olha, recebi aquele cartão e mudou. Me fez vir pedir ajuda para você. Só que aí, gente, presta atenção. Olha a responsabilidade, né? Se eu disser para alguém, peça ajuda, e essa pessoa pedir para mim, eu vou poder correr? Não, né? Eu vou poder olhar para a pessoa e dizer: frescura, você aguenta, você é forte. Vou fazer isso? Não, né? Então, responsabilidade. Vamos lá, escrevam. Se você está pensando em suicídio, entregue este cartão a alguém e peça ajuda. Você vai escrever, vai enrolar e vai amarrar novamente a fitinha. Porém, você, prestem atenção, você que conhece alguém e que enquanto nós estávamos falando, você pensou nessa pessoa, você disse: eu acho que essa pessoa anda estranha. Eu acho que esse adolescente, esse jovem anda diferente. Me parece que pode não ser nada, mas eu percebi alguma coisa. Eu quero que, ao invés de você escrever só essa frase e fechar, eu quero que você coloque o contato desta pessoa, porque você tem, não tem? Você tem, tenho certeza que você tem. Ou o seu próprio contato, porque nós temos no nosso grupo, nós temos psicólogos, nós temos uma equipe que de alguma forma vai tentar fazer um contato com essa pessoa e convidá-la para um grupo, para um encontro de acolhimento. Um lugar onde ela vai simplesmente poder falar um pouco com um profissional da área da saúde capacitado para fazer isso. Com um psicólogo, com alguém que possa ouvir. Então, se você é essa pessoa e gostaria você de conversar com alguém, conversar sobre alguém da sua família que você gostaria de ajudar e não sabe como, conversar, tirar uma dúvida sobre a questão do suicídio, tirar uma dúvida sobre como você pode ajudar outras pessoas, você que trabalha em alguma ONG, você que também precisa desse acolhimento, porque ajudar os outros, né? A gente precisa pensar que depende de estarmos bem também. Então, ao invés de você colocar o nome de alguém, ou melhor, deixar sem nome, coloca o seu, coloca a fitinha, um telefone, e nós vamos fazer um contato com você, essa equipe linda de psicólogos que vocês estão vendo aqui, e nós vamos nos ajudar. Porque não adianta nós só falarmos, precisamos fazer alguma coisa. Certo? Tudo bem? E aí, deixa eu ver se tem mais alguém que ainda está escrevendo. Todos já escreveram. Após escrever, fechar, colocar a fitinha. Se você está indicando alguém para a gente, você vai entregar o seu papelzinho para um dos alunos de psicologia que estão aí. Você vai entregar para eles, eles vão levar para a clínica, e lá na clínica nós vamos fazer esse contato com essa pessoa, com você, e vamos agendar um encontro de acolhimento e de orientação e de informação. E se você não tem ninguém em mente, ou você também não, nesse momento não precisa disso, você vai guardar esse cartão com você. Você vai sair daqui e você vai procurar. E quando você procurar, você vai encontrar alguém para quem você vai entregar esse cartão. Combinado? Você vai entregar para a pessoa. E você vai contar, vai dizer para a pessoa a mesma coisa que a mãe do Mike disse. Olha, se você não precisa, passe para alguém. E quem sabe esse cartão não vai chegar na mão de alguém que ia tentar e essa pessoa vai desistir porque você a motivou com um ato simples, né? Ok? Temos um acordo, todos vão passar para frente o cartãozinho? Então tá bom. Então no final, aqueles que quiserem deixar o cartão com a gente, no final, entreguem para alguém de branco.
Ok? Entregue para alguém que está com jaleco e vai chegar até nós. Pode passar lá no finalzinho. Vamos concluir. E aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Não é drama, não é para chamar a atenção e nem é falta de Deus. A gente também ouve muito isso, né? É drama, é para chamar a atenção, a pessoa precisa de Deus. E muito menos frescura. Então, plantem essa semente no coração de vocês. Digam para as pessoas em volta, não é drama, não é para chamar a atenção e não é falta de Deus. E muito menos frescura. É real, ok? É verdade, é verdade. A gente sofre. Eu não sei o quão forte você é, mas a gente sofre. Tem coisas na vida que nos desestabiliza, que faz com que nós fiquemos pensando, será que eu aguento passar? E aí, quando eu estou bem, quando a minha saúde mental está equilibrada, está tudo ok, eu ainda consigo me articular e elaborar aquele problema e aquela situação. Mas quando não, quando eu já tenho um quadro depressivo, quando eu já tenho uma ansiedade crônica, quando eu tenho um transtorno que já dificulta um pouco a minha vida, eu não consigo realmente elaborar isso. E aí eu penso em soluções. E às vezes a solução é essa. Então, não é frescura. Tudo bem? E aí, para finalizar, eu gostaria de dizer para você, para cada um que está aqui, cada um que está nos assistindo, que você tem valor. Você é importante para alguém. Existem pessoas que não conseguiriam viver uma vida feliz sem a sua presença. Existem pessoas que, se perdesse você, parte delas iria junto. E elas iriam seguir. Porque quando a gente perde, a gente segue, né? Acho que a maioria aqui já perdeu alguém que ama. A gente segue. Mas é igual? É a mesma coisa? É como era antes? Não é, né? A gente sente falta. Então, existe alguém que sentiria muita falta de você. Muita. Muita mesmo. E a gente finaliza dizendo que nós temos que nos unir todos pela vida e dizendo, o próximo slide, que se você está pensando em suicídio, desista. Existe uma outra forma. E o último slide, agora sim é o último, que se você quiser ajudar alguém e você não sabe como, você não tem como, divulgue esse número, o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Diga que esse número atende 24 horas, que pode ser de noite, que pode ser de manhã, de tarde, sábado, domingo. Liga para lá, se a pessoa precisar conversar e não tiver com quem. Porque às vezes a gente quer conversar e não tem com quem, né? Isso todos nós passamos. Aí eu falo para o meu marido, às vezes eu quero conversar. E aí ele fica assim, né? Ele deixa eu falar. Ele aprendeu. Pelo menos eu falo. E ele me escuta. Mas às vezes a gente não tem, né, com quem conversar. E às vezes as pessoas estão correndo, estão trabalhando, todo mundo atarefado, a gente vive tempos difíceis. Então o CVV está aí para isso, tá bom? Eu aqui finalizo, me coloco à disposição para perguntas dos convidados, pergunta da casa, e agradeço muito. Agradeço a oportunidade que cada um de vocês, que a Câmara me deu de estar aqui, o convite, o Wellington, o Guto, que intermediaram todo esse contato. Agradeço por confiar, né? Não me conheciam e confiaram que eu viria aqui e não falaria bobagem. Então, eu agradeço muito pela confiança de cada um de vocês, o meu marido, obviamente, né? Que corre daqui e dali, está sempre comigo, me acompanhando e me auxiliando, e cada um dos nossos alunos, futuros psicólogos, os meus colegas de profissão, que estão aí entregando sempre o melhor deles para sair da universidade, não com um diploma na mão, mas com um coração preparado para atender. E, mais uma vez, que eu falei já da doutora Sana quando ela chegou, né? Eu não olhei muito para aí, doutora, porque eu falei, eu não quero ficar nervosa. Então, agradecer mais uma vez por ter vindo, vocês, uns queridos que estão aqui também, acompanhando a doutora Sana, o Guilherme. O Guilherme é nosso amigo lá na FIG. Nos ajuda, corre daqui, corre dali, né? Ele, a mamãe, são os braços direito e esquerdo aí da doutora Sana nessa empreitada de fazer o melhor pelo outro. Não é fácil, mas é possível. Diva, querida, é um prazer ele conhecer pessoalmente, já tinha ouvido falar.
Então, uma honra de estar nessa casa. Muito obrigada. Doutora Silvana Siqueira, da nossa parte aqui da Câmara Municipal, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por compartilhar todo esse conhecimento e essa reflexão, na verdade, que uma palestra essa como a sua, ela nos coloca a refletir, a pensar, né? E agradecer o Maurício Siqueira que está ali também, colega de profissão, obrigado aí pela presença. Quero convidar aqui, por favor, a doutora Ossana, para que a gente faça a entrega de um certificado aqui para a palestrante. Por favor, doutora, venha fazer as honras aqui conosco. Agradecer imensamente vocês, é muito bom ver a Câmara Municipal sendo frequentada por pessoas que não estão aqui só no dia a dia. Aqui é a casa da população, é a casa do povo mesmo, aqui onde tem que se debater as políticas públicas. É fundamental que vocês se apropriem disso. A Câmara Municipal é a casa da população, então ela está sempre de portas abertas para vocês. Meus colegas de trabalho também, que estão sempre produzindo conteúdos interessantes aqui para a Câmara. Hoje o tema é saúde, mas tem meio ambiente, tem vários outros assuntos que são muito bem elaborados aqui. Doutora, por favor. E os alunos que participaram também vai ter certificado, tá? A Larissa está ali no controle disso. Levanta a mão aí, Larissa. A Larissa ali, ó. Podem procurar a Larissa. E nesse momento eu vou passar aqui para a doutora Ossana para ela fazer a entrega do certificado de agradecimento da Câmara Municipal, assinado pelo presidente Tiziano Americano, para você. Quer usar a palavra aqui? Bom, vou passar para a doutora Ossana. Fica à vontade, pode usar ali a tribuna. Boa tarde, viu? A advogada não querer falar. Mas estou muito feliz, parabéns, viu, Silvana? Adorei a sua palestra. A gente tem que multiplicar, essas informações foram úteis. Muitas coisas novas eu aprendi. Parabéns à Câmara. Lembrança e abraço ao Tiziano, meu ex-aluno, que é presidente aqui da Câmara Municipal, que tem feito um trabalho excelente. Parabéns aos alunos aí de psicologia, os alunos de direito, Maurício, meu amigo, todos que estão aqui, os advogados amigos, né? Gostei muito de ter participado, foi excelente. A Silvana é nota 1000, viu? Lá na nossa faculdade ela tem um fã-clube grande, né? Então, muito obrigada por essa grande oportunidade que eu tive aqui nessa Câmara Municipal, que é sempre parceira da população. Obrigada. Obrigado, doutora Ossana. Pessoal, alguém quer fazer o uso da palavra? Quer alguma pergunta, alguma colocação? Antes da gente se retirar, vou pedir para que a gente então faça uma foto geral. Karina, pode ser? Vamos, a gente desce aqui, doutora. A Karina pega de cima, pega todo mundo, a senhora com o certificado, e depois a gente tira uma foto com a comissão, com o CTPP. Tudo bem? Pode ser? Bom, então agradecer aí a audiência que acompanhou aqui pela TV Câmara, agradecer os funcionários, agradecer todos que estão presentes mais uma vez e fiquem atentos também às redes sociais do Legislativo. Essas fotos, todas elas estarão também disponíveis no site da Câmara, na aba lá de sessões, vai ter lá a palestra Setembro Amarelo, vocês conseguem encontrar essas fotos. E também acompanhe as redes sociais da Câmara Municipal, Instagram, Facebook, porque lá tem programação. Por exemplo, pode ser que na próxima semana tenha algum outro conteúdo, alguma outra palestra interessante para vocês, tá bom? Muito obrigado e mais uma vez agradecendo o presidente da Câmara, o Tiziano Americano, e a todos vocês. Obrigado.